No coração do Arizona, onde o calor racha a terra e o silêncio do deserto só é quebrado pelo uivo do vento, ergue-se uma cidade cujo nome ecoa como um epitáfio: Tombstone. Uma cidade batizada com a promessa da morte e, ironicamente, alimentada pela febre da vida. Tombstone nasceu da obsessão de um homem solitário e da cobiça de milhares, e em cada esquina empoeirada, em cada salão de madeira rangente, ecoa a lembrança de tiros, acordos, traições. E da prata, sempre a prata. História começa em 1877, quando Ed Schieffelin, um prospector de aparência rude e olhos profundos, decidiu desafiar o impossível. Ele percorria sozinho a região hostil das Montanhas Muley, uma terra marcada por conflitos com os Apaches e por uma natureza que testava até o mais teimoso dos homens. Diziam que tudo o que ele encontraria naquele lugar era sua própria lápide. Mas Schieffelin era feito de outro barro, e quando encontrou uma veia de prata que brilhava sob o sol do deserto, deu-lhe o nome que os outros já haviam profetizado para ele: Tombstone. A lápide. Essa descoberta foi como uma explosão silenciosa. Em questão de meses, centenas de homens chegaram, famintos por fortuna, e com eles vieram comerciantes, médicos, jornalistas, mulheres em busca de oportunidades e muitos, muitos pistoleiros. A cidade foi se erguendo em ritmo febril. Em 1879, Tombstone já era um turbilhão de barracas e tendas. Logo viriam os edifícios de madeira, os bordéis ornamentados, os salões iluminados por lamparinas a óleo. Em 2 anos, a cidade já abrigava quase 15.000 almas. Uma miniatura de metrópole enfiada no meio do nada. Havia jornais sendo impressos diariamente. Havia orquestras, clubes sociais, uma ópera. E havia jogo. Jogo em todas as formas possíveis. Desde os dados até o faroeste mais cru, onde um movimento em falso poderia valer a vida. Mas em Tombstone tudo era questão de aposta. A própria vida era moeda em jogo. As minas jorravam prata. A economia explodia. E junto com a riqueza vinham os conflitos. Os homens que cavavam sob a terra acabavam encontrando suas desavenças acima dela. E nesse cenário de riqueza e tensão, 2 grupos começaram a se destacar como representantes do eterno duelo entre ordem e caos. De um lado, os Earp, Wyatt, Virgil e Morgan, representantes da lei, embora nem sempre santos. Do outro, os Cowboys, um grupo nebuloso de criadores de gado, ladrões e pistoleiros que se moviam entre a legalidade e o banditismo com fluidez assustadora. Tombstone era uma cidade à beira de um confronto. A tensão aumentava a cada novo roubo de diligência, a cada briga de bar, a cada enterro silencioso. E então, em 26 de outubro de 1881, o barril de pólvora explodiu. Era uma manhã clara, fresca, para os padrões do Arizona. A cidade acordava, preguiçosamente com o tilintar das ferraduras nas ruas de terra e o rumor distante de copos sendo lavados nos salões. Mas havia um silêncio estranho pairando no ar, como o instante antes do trovão. Todos sabiam que aquele dia não terminaria em paz. No terreno baldio atrás do curral de OK, 3 homens, Tom e Frank McLaury e Billy Clanton, estavam armados, contrariando uma recente ordem municipal que proibia armas dentro dos limites da cidade. Eles esperavam seus aliados, mas também aguardavam um confronto. Os irmãos Earp, ao lado de Doc Holliday, não pretendiam deixá-los ali como ameaça viva. O encontro foi breve, pouco mais de 30 segundos, mas nesse intervalo, 30 tiros foram disparados, e quando a poeira baixou, 3 corpos juncavam o chão. Tom e Frank McLaury e Billy Clanton estavam mortos. Virgil e Morgan Earp haviam sido feridos. Doc Holliday escapara com um arranhão. Wyatt Earp permanecia ileso. O tiroteio no OK Corral entrou imediatamente para o folclore americano, mas na época dividiu opiniões. Para alguns, os Earp haviam agido como justiceiros, para outros como assassinos disfarçados de homens da lei. Os julgamentos vieram. Wyatt e seus aliados foram absolvidos, mas a cidade nunca mais seria a mesma. Nos meses que se seguiram, Tombstone passou a viver sob um clima de vingança. Morgan Earp foi assassinado a sangue frio numa sala de bilhar.
Virgil foi alvejado e ficou permanentemente ferido. Wyatt, tomado pelo desejo de justiça, ou talvez de vingança, iniciou sua própria caçada. Com um punhado de homens leais, caçou e matou vários membros dos cowboys em uma trilha sangrenta que o levou além das fronteiras do Arizona. Essa cruzada ficou conhecida como a Vendetta Ride. Wyatt Earp deixou de ser apenas um xerife, tornou-se lenda. Mas também passou a ser visto como um homem fora da lei, sem amarras, movido por uma moral própria. Enquanto isso, a cidade que florescera tão rapidamente começava a definhar. A economia da prata enfrentava dificuldades. Um incêndio destruiu grande parte da cidade em 1882. E embora tenha sido reconstruída, algo essencial já havia sido perdido. O espírito de conquista dera lugar ao desencanto. Em menos de uma década, Tombstone passou de Boomtown à sombra de si mesma. Os ricos mineradores partiram, os jornais fecharam, os saloons silenciaram, e a poeira voltou a dominar as ruas. Mas a história não morreu. Tombstone se recusou a ser esquecida. Décadas se passaram. O tempo, implacável como sempre, tentou apagar as marcas que a pólvora havia deixado em Tombstone, mas a cidade, teimosa como seu nome, persistiu. Sobreviveu ao declínio, aos ventos do deserto, à erosão da memória. E pouco a pouco, a lenda começou a se erguer das ruínas. Na virada do século XX, enquanto os trilhos da ferrovia cortavam o oeste e novas cidades surgiam com promessas industriais, Tombstone passou a ser vista como uma cápsula do tempo. O que havia sido, agora era lembrado com um misto de nostalgia e fascínio. A violência que um dia aterrorizou passou a ser contada como bravura. As figuras ambíguas de Wyatt Earp e Doc Holliday viraram heróis trágicos de um tempo irrecuperável. Cineastas chegaram. Jornalistas vasculharam arquivos. Historiadores e contadores de histórias reavivaram os nomes e os tiroteios. Em 1934, Tombstone foi oficialmente preservada como marco histórico. Suas construções originais, ainda de pé apesar do tempo, foram restauradas com esmero. Os saloons voltaram a servir uísque, agora a turistas. As ruas, antes cruzadas por diligências e cavalos, passaram a ser palcos para encenações diárias. Do famoso tiroteio Tombstone, tornou-se não apenas um lugar, mas um símbolo, um lembrete vivo do que foi o Velho Oeste, em toda sua glória, caos e contradição. Ali cada prédio tem uma história. Cada cemitério guarda não apenas ossos, mas ecos. No Boot Hill Graveyard, túmulos com inscrições como "morreu", com as botas calçadas, ou envenenado por uma amante, continuam atraindo visitantes do mundo todo. E ali está a ironia maior. A cidade que deveria ser uma lápide tornou-se uma testemunha viva. O legado de Tombstone é mais do que os duelos. É a tensão entre civilização e selvageria. É o mito americano em sua forma mais crua, onde a liberdade era total, mas o preço era alto. Onde homens fugiam do passado, mas não conseguiam escapar de si mesmos. E enquanto o sol continua a se pôr sobre o deserto do Arizona, projetando sombras longas sobre os saloons de madeira e os becos estreitos, Tombstone segue em pé, imutável. Um monumento à era em que o Oeste ainda era selvagem e a justiça uma questão de calibre. Então sigamos com os personagens centrais, as figuras que transformaram Tombstone em palco de uma das narrativas mais duradouras da história americana, Wyatt Earp. O nome por si só evoca imagens de um homem alto, de olhar firme, vestindo sobretudo escuro, com o coldre sempre pronto. Mas Wyatt não era um herói clássico. Era um homem marcado por ambiguidades. Antes de chegar a Tombstone, já havia sido jogador, caçador de búfalos, delegado e até acusado de roubo. Sua busca por justiça era muitas vezes também uma busca por controle, pela imposição de uma ordem que ele mesmo definia. Ao lado dele estava Virgil Earp, seu irmão mais velho, o verdadeiro marechal de Tombstone, mais comedido, mais institucional. E Morgan, o caçula, impulsivo, leal até o fim. Juntos, representavam uma frente unida, mas internamente cheia de fraturas. Não eram apenas irmãos de sangue, eram cúmplices de um projeto de poder. E havia Doc Holliday,
talvez o personagem mais fascinante de todos. Dentista de formação, tuberculoso aos 30 anos, jogador compulsivo, beberrão inveterado e um dos pistoleiros mais letais do Oeste. Ele carregava a morte nos pulmões e a distribuía no cano de uma pistola. Sua amizade com Wyatt Earp era tão incompreensível quanto inquebrável. Dois homens tão diferentes, ligados por um tipo raro de lealdade que floresce apenas nos extremos. Doc era a sombra, Wyatt a fachada. Mas ambos se entendiam em silêncio. Sabiam que naquele mundo só sobrevivia quem aceitava a violência como linguagem legítima. Do outro lado estavam os Cowboys, grupo que nunca foi oficialmente reconhecido como gangue, mas que operava como tal. Homens como Ike Clanton e os irmãos McClory personificavam o Velho Oeste em sua forma mais anárquica. Criadores de gado, contrabandistas, ladrões, pistoleiros, agiam nas sombras, protegidos por um sistema de justiça ainda em formação, onde leis eram flexíveis e os juízes muitas vezes omissos. A rivalidade entre os Earp e os Cowboys era, na prática, uma disputa por hegemonia. Não era apenas uma briga pessoal. Era a batalha entre uma ideia de cidade, com regras, comércio, progresso, e outra, onde a força individual prevalecia, onde o Estado era frágil e a arma falava mais alto que o distintivo. Essa tensão não se dissolveu com os tiros no OK Corral. Pelo contrário, se intensificou. A cidade continuou a sangrar. E quando Wyatt Earp partiu, deixou para trás uma trilha de mortos e uma aura que atravessaria os séculos. Encerramos agora esta jornada por Tombstone, não com um ponto final, mas com uma constatação inevitável. Algumas histórias recusam o silêncio. Elas se perpetuam nos ecos que atravessam gerações, nos mitos que desafiam a lógica e nos lugares que se tornam mais do que geografia, tornam-se símbolos. Tombstone, a cidade batizada com um nome de morte, é, na verdade, um tributo à persistência da memória. Em pleno século XXI, turistas ainda percorrem suas ruas empoeiradas como quem pisa num cenário sagrado, fotografam fachadas envelhecidas, escutam reencenações do tiroteio, bebem nos mesmos saluns onde homens selaram destinos com um olhar. Hollywood também não a esqueceu. Foram dezenas de filmes, livros, séries. Cada geração teve sua versão de Wyatt Earp e Doc Holliday. E a cada nova interpretação, a história se reinventa, como se Tombstone fosse um espelho que reflete os medos e anseios de cada época. Quando o mundo precisava de heróis retos, Wyatt era um paladino da lei. Quando o cinismo tomou conta, ele virou anti-herói, justiceiro ambíguo. Doc, por sua vez, permanece como o trágico romântico do Oeste, condenado, brilhante, perigoso. Mas Tombstone não é apenas um palco para velhos duelos. É um alerta. É a lembrança de que a civilização é frágil, construída sobre acordos tênues, e que basta um sopro de desordem para que tudo volte a ser decidido à bala. A cidade mostra como o progresso caminha lado a lado com o risco, como toda sociedade jovem precisa enfrentar seus fantasmas para amadurecer. E talvez esse seja o maior legado de Tombstone. Não os tiros, nem os heróis, mas a complexidade. A noção de que o Velho Oeste não era feito de bons contra maus, mas de homens tentando sobreviver e se impor em um mundo sem garantias. Hoje, o vento continua a soprar sobre as ruas de Tombstone. E se você parar e escutar com atenção, poderá quase ouvir o som de passos arrastados na madeira do calçadão, o estalo de um coldre sendo desabotoado, o suspiro de alguém esperando o inevitável. Tombstone está viva, não como cidade, mas como mito. E mitos, quando bem contados, nunca morrem.